Ragnar Lothbrok, aquele que inovou o que significa ser um viking. Ragnar, assim como seus companheiros noruegueses, era um monstro lutando. Todos os vikings tinham essa fama de serem monstros, mas Ragnar tinha uma coisa que pouquíssimos vikings tinham. Ele é carismático. Ele sabia como falar bem, ele sabia como fazer alianças, ele sabia como juntar as pessoas para uma causa comum, coisa que praticamente nenhum guerreiro norueguês fazia, que era simplesmente só queriam matar o inimigo, morrer em batalha, ir para Valhalla, tomar cerveja com Odin, Thor, Freya e todos os outros deuses nórdicos. E vamos entender hoje por que Ragnar Lothbrok é um personagem extremamente carismático, mesmo sendo um viking. Eu sou o Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. Aviso, antes de começar esse vídeo, saiba que vão ter spoilers aqui. Então se tu não assistiu Vikings ainda e quer assistir, não recomendo que você veja. Sem mais delongas, vamos começar. Como eu já disse, o Ragnar era diferente dos outros vikings. Ele sabia conversar, ele sabia como criar tensão e criar interesse nas pessoas. E foi assim que ele fez inúmeras alianças com pessoas de vários países diferentes e fez Kattegat, que é a cidade dele, se tornar um ponto comercial. Então vamos entender como é que ele fazia isso e colocava medo, instigava curiosidade ao mesmo tempo nas pessoas. O primeiro ponto de Ragnar é: muito depende da sua reputação, então dê sua própria vida por ela. Essa é uma frase de um general chinês. Basicamente, o que isso quer dizer? Todas as pessoas carismáticas, ou pelo menos as pessoas famosas, têm reputações. Reputações, alguma imagem prévia que temos dessa pessoa, julgamos a pessoa por essa imagem prévia que temos dela. Isso que é uma reputação. Ragnar tinha uma reputação que ele tinha que manter, que era aquela reputação que os ingleses tinham dele, que ele era o anticristo, o demônio em pessoa, o enviado de Satanás, o cara que veio destruir todas as nossas terras. Sendo que na verdade o Ragnar não era assim de verdade, mas essa era a imagem que ele queria manter, para manter essa atmosfera de medo entre os ingleses e os nórdicos, fazendo assim os ingleses temerem Ragnar e temerem os vikings e não se atreverem a atacar. Ragnar levou a própria reputação tão a sério que até na sua morte ele manteve a reputação. Na morte ele era ateu, ele não acreditava mais no cristianismo nem no paganismo, ele morreu ateu. I don't believe in the God's existence. Man is the master of his own fate, not the gods. The gods are man's creation to give answers that they are too afraid to give themselves. Mas ainda assim, ele recitou palavras vikings, palavras da religião nórdica. Ele falou que ia pra Valhalla beber com Odin cerveja e lutar com os guerreiros e não se arrepende de ter feito nada do que fez. This hero that comes into Valhalla does not lament his death. I shall not enter Odin's hall with fear. Mesmo ele não acreditando, por que ele fez isso? Para manter a reputação que ele já tinha conquistado antes. Na nossa vida pessoal, é importante que a gente faça isso. Crie uma boa reputação. E por mais que você não esteja com vontade, por mais que você não queira, por mais que você queira ser transparente, mantenha a sua reputação pro bem da tua imagem. Ragnar fez isso tão bem que até depois da sua morte, as pessoas temiam os filhos dele. Os ingleses ainda temiam como demônios e anticristos. Imagina se o Ragnar tivesse falado tudo que me falaram na minha cultura era uma mentira e seu Deus não é verdade e nem o meu Deus é verdade. Eles iam ver que o Ragnar era apenas um ser humano normal. Ele não ligou, ele manteve essa imagem bruta. O segundo ponto que faz Ragnar Lothbrok ser uma pessoa extremamente carismática é: vença por suas atitudes, não discuta. Nós, seres humanos, vemos muito mais o exemplo e a ação do que as palavras. Imagina você falar eu te amo pra sua mãe e fazer isso ao mesmo tempo. Qual dos dois você acha que sua mãe vai olhar primeiro? Suas palavras ou a imagem? O mesmo se aplica ao Ragnar. Quando Ragnar suspeitava de que existia uma terra gloriosa, cheia de riqueza e terra fértil, chamada Inglaterra, ele foi falar para as pessoas e simplesmente ninguém escutou. As pessoas riram dele. Conde Haraldson simplesmente mandou ele calar a boca, falou para ele ficar quieto, não tocar mais no assunto. Não importa o quanto Ragnar suspeitava, não importa quantos fatos o Ragnar trazia para a mesa, mostrando que sim, existe terra pro oeste, existe a Inglaterra, temos que ir lá invadir. Mas a partir do momento que ele falou, quer saber? Dane-se, eu vou pra lá e vou mostrar que tem sim uma terra. E ele pegou os seus amigos mais próximos e levou pra Inglaterra. E voltou de lá com suprimentos, com riquezas, com escravos. Quando ele voltou e mostrou tudo isso pro Conde Haraldson,
ele mudou de ideia e as pessoas começaram a enxergar o Ragnar mais importante do que o próprio Conde Antigo. Por que isso? Porque as pessoas seguem o exemplo. Não discuta, não mostre porque é o certo, não mostre porque o seu lado é o correto. Mostre por meio de atitudes. Tenta discutir com uma pessoa que tem uma opinião totalmente diferente da tua e ela não está disposta a mudar. Se você ficar falando fatos, por mais que os teus fatos sim façam sentido, por mais que o que você esteja falando seja verdade, por A mais B que é verdade, isso é uma coisa totalmente provada que é verdade, a pessoa não vai escutar. Ela só vai escutar a partir do momento que você demonstra, vença por suas atitudes. Leve isso para a tua vida pessoal. Nunca discuta. Discutir é perda de tempo. Não mostre fatos, não mostre argumentos, mostre ação. Se você quer provar o teu ponto, quer provar que a tua ideia tá correta, ou sei lá, que a atitude que teu time tem que tomar é a correta, mostre por que ela é correta e não explique por quê. Mas é muito mais importante que você mostre na prática por que essa é a atitude correta. Porque, de novo, somos visuais, seguimos exemplos e não fatos e números e argumentos. O terceiro ponto de carisma de Ragnar é imprevisibilidade. O grande diferencial do Ragnar no seu carisma pessoal é a sua imprevisibilidade. Você não sabe o que ele tá pensando, você não sabe o que ele vai fazer, porque ele tá sempre com aquela cara meio que sorrindo, meio que depois com raiva, depois fica sorrindo de novo. Você não tem ideia do que ele vai fazer e você fica muito curioso. We want to make peace with the king. So we don't have to kill any more of you. E por meio do gatilho mental da escassez, todo ser humano se atrai por aquilo que é escasso, por aquilo que você tem poucas informações, por aquilo que é misterioso. Quando você é imprevisível, você toma uma atitude que ninguém espera, as pessoas se interessam mais por você e passam a te seguir mais, porque somos atraídos por pessoas imprevisíveis. Sem contar que quando você é imprevisível, você pega seus inimigos desprevenidos e você pega eles de uma maneira muito melhor. O maior exemplo disso foi quando Ragnar matou o rei Horik. Rei Horik bancava o amigo de Ragnar, mas estava, na verdade, começando uma conspiração contra Ragnar. Por mais que o rei Horik fosse um rei e o Ragnar um conde, o rei Horik tinha medo do Ragnar. Justamente porque ele estava vencendo mais e mais guerras, estava conquistando mais pessoas, mais vilas, mais clãs, e ele se viu numa posição que ele precisaria destruir Ragnar. E quando ele menos esperava, o Ragnar já sabia de tudo disso. O Ragnar já sabia que ele estava traindo, já sabia que isso era um golpe, e ele não avisou, ele não mostrou nenhum sinal de que ele sabia disso. Muito pelo contrário, ele se fazia de idiota, ele se fazia de amiguinho também. A imprevisibilidade é uma arma. Isso funciona muito bem quando você está ali tratando com inimigos. Não fale qual é o seu próximo passo. Não deixe ninguém saber qual é o teu próximo passo. Não deixe ninguém ter ideia do que é que você está pensando. Haja no melhor momento. Use a surpresa. Use a dúvida para vencer os teus inimigos. O quarto ponto de carisma de Ragnar é a curiosidade insaciável. O Ragnar é tão curioso que qualquer oportunidade que ele tinha de falar de religião com algum inglês, ele falava. Ele até aprendeu as rezas do cristianismo. Ele aprendeu os feriados sagrados, ele aprendeu a cultura inglesa, a cultura cristã. Diferente dos seus companheiros que só sabiam da mesma coisa, mas era muito mente fechada. Ragnar pensava 5 passos à frente, ele queria entender de muita coisa. E por que isso é um ponto de carisma? Imagina agora que você está conversando com alguém e você está falando um pouquinho da tua cultura, você está falando de coisas que você gosta, dos teus gostos, dos teus hobbies, e a pessoa simplesmente não está nem aí. Ela não quer saber, ela não dá a mínima, porque o que importa é o nosso grupo, nossos hobbies, o seu não importa. Quando Ragnar conheceu Athelstan, que foi levado como escravo, o Ragnar não tratou ele como um lixo, como o Athelstan esperaria. O Athelstan estava esperando ser tratado como um lixo, como um animal, porque ele sabia que os vikings eram monstros, eram sanguinários, e quando Ragnar simplesmente sentou com ele e começou a perguntar: me conte mais sobre sua religião, me conte sobre sua língua, me ensina a sua língua, estou interessado no teu país, estou interessado nos teus costumes, quero entender por que você pensa assim. E eu quero entender o que você pensa de nós, o que você acha de nós, o que seu povo acha de nós. Por ele ter feito isso, o Athelstan tratou Ragnar como seu melhor amigo, principalmente pelo fato de que ele não estava esperando que um nórdico chegasse e fizesse esse tipo de pergunta para ele, perguntasse da sua cultura, dos seus costumes, da sua religião. Tente conhecê-lo ao máximo, seja curioso, não curioso a ponto de querer saber da vida pessoal da pessoa. Se interesse pela pessoa, se mostre uma pessoa curiosa e entusiasmada para conhecer mais.
porque você tem uma curiosidade insaciável que a pessoa automaticamente vai gostar de você, da mesma forma que o Athelstan gostou do Ragnar. Se você quer ir pra Valhalla e beber hidromel com Odin, Thor e Freya, clica aqui no gostei, comenta aqui embaixo o que você achou e outras sugestões de personagens pra eu analisar e temas também pra gente abordar. E se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que vai ser postado todos os dias da semana. E é isso aí, até a próxima!